Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alana, professora de Ciências, e estamos aqui para mais um encontro através do nosso canal Aula na Tela, tá certo? E aqui, o que é que acontece? O que é que nós vamos falar hoje? Qual é o tema? Dando sequência nas nossas videoaulas sobre genética e hereditariedade, trago aqui hoje para vocês os grupos sanguíneos. Muito importante que nós saibamos qual é o nosso tipo de sangue, tá certo? E aí, a indagação que eu trago aqui, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Como eu falei anteriormente, isso é muito importante em casos de acidente, por exemplo, para que alguns procedimentos eles sejam agilizados justamente pelo seu tipo de sangue. E você já deve ter observado que alguns profissionais de algumas determinadas áreas, ele tem na farda, tá certo? Além do seu nome, o seu tipo sanguíneo. Por quê? Em caso de acidente, porque geralmente são profissões de risco, em casos de acidente, fica mais fácil o socorro identificar o tipo sanguíneo e, se precisar dessa emergência de uma transfusão, saber o tipo. Por isso que é interessante que você conheça. Se não sabe, procure um profissional, tá certo? Procure um laboratório e realize esse exame. É simples, prático e rápido. E nós temos 4 tipos de sangue, tá certo? Nós temos 4 tipos sanguíneos que formam o nosso grupo. Nós temos pessoas do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Se lembre que eu estou falando dos tipos de sangue, porque dentro desse sistema nós temos também outras características. E aqui, como eu falei que nós temos outras características, nós temos o fator RH, que também é um fator influente no tipo de sangue. Veja a pergunta. Olá, RH negativo. Vem aqui me dar um abraço. O que é que o RH negativo responde para o RH positivo? Você está maluco? Não chegue perto de mim. Ou seja, por que isso acontece? Por que o RH negativo não pode abraçar o RH positivo? Vamos saber agora. Falando-se do nosso sistema RH, dando continuidade. A presença ou a ausência do fator RH no sangue está relacionado a um par de alelos. E é isso que nós vamos identificar. Ou seja, quando nós temos a presença do fator RH, no caso o RR, eu vou ter RH positivo. Ou seja, além de eu ter o meu tipo de sangue, eu ainda vou ter a presença desse fator, que ele vai ser positivo ou negativo. E quando é também que ele é positivo? Quando eu tenho o par de alelo R maiúsculo e R minúsculo. Por que eles são positivos? Se você observar, porque eles são dominantes, tá certo? E quando eu tenho a presença, ou no caso aqui, quando eu tenho a presença do RR, eu terei a ausência do fator RH. E o que é que essa ausência ela vai originar? Um sangue de RH negativo. Por isso que eu tenho dentro do meu sistema o RH positivo e o RH negativo. Agora, precisamente você vai saber por que o RH negativo se opôs a não abraçar o RH positivo. Por quê? Pessoas portadoras, tá certo, do RH positivo, elas são doadoras entre si. O RH positivo, ele doa para o RH positivo. O RH negativo, ele doa, tá certo, para o RH negativo e doa também para o RH positivo. Porém, o RH positivo
é doador entre eles mesmos. Por isso que o RH negativo se opôs em receber o abraço do RH positivo. Porque se isso acontecer, se você receber um tipo sanguíneo que não seja o seu, vai acontecer algo bem drástico contigo, porque vai acontecer ali como se fosse um choque de tipos de sangue diferentes, né? No caso, porque você não é um receptor. Dentro do sistema ABO, vocês lembram que eu disse que dos tipos de sangue nós temos, além do tipo sanguíneo, nós temos também o fator RH, seja ele positivo ou negativo. Então nós temos essa variedade de tipos sanguíneos. Nós temos o A positivo, o B positivo, o AB positivo e o O positivo. Temos o A negativo, o B negativo, o AB negativo e o O negativo também. E como é que eu vou identificar? Como é que eu vou saber? Justamente através de um exame que você vai identificar qual é o seu tipo de sangue, qual é o seu fator RH, que é justamente para facilitar, tanto para você ser um doador, como para você ser um receptor de sangue. São procedimentos, como eu disse, que são realizados em um laboratório. E você já pode ter observado diversas campanhas sobre ser um doador de sangue. Por que que isso é importante? Justamente, eu ser um doador, eu estou doando vidas, assim como geralmente ser feitas as campanhas. Qualquer pessoa pode ser um doador? Não. Primeiro, na idade de vocês não podem ser um doador. Pode ser um receptor. A gente não deseja, mas acontece, né, a gente precisar. Então, para eu ser um doador, no caso, eu tenho que ser maior de 18 anos, eu tenho que ter uma massa corporal, um peso, como a gente chama, acima de 50 quilos, tá certo? A idade também não pode passar dos 60 anos. Eu só posso doar para pessoas... e tem as campanhas também, pessoal, lembrando aqui. Pessoas do sexo masculino, ele pode fazer até 4 doações de sangue no período de 1 ano. Já pessoas do sexo feminino, ela só pode fazer 3 doações por ano, isso se ela estiver, né, saudável. Qualquer pessoa pode ser um doador? Pode, desde que ele esteja dentro desses critérios. Lembrando que eu não posso ser portadores de doenças. No ato da coleta, é feito já um pré-exame ali, né? Nem na coleta, quando você chega para fazer o cadastro, quando acontecem essas campanhas, que é justamente para saber se você não é anêmico, porque ali automático já é descartado, porque você não tem sangue nem para você, imagine para você doar. Mas aí há todo um cuidado, há todo um zelo. O sangue ele é examinado assim, minuciosamente para saber se você não tem a doença. Caso seja detectado, geralmente é o Hemoce, aqui no caso do Ceará, entre em contato com você, né, com a pessoa, com o doador, para que procure um especialista para tratar daquela anomalia, daquela doença, tá certo? Mas é muito importante que pessoas que tenham idade, que se adequem às características, eles possam estar sendo um doador de sangue, porque doar sangue é doar vida. Mas aí, o que é que acontece? Quem pode doar para quem? E aí, se tratando de doação, nós temos que saber quem pode doar para quem. Lembrando que eu não só devo doar sangue se a pessoa que estiver precisando, ela tenha a mesma tipagem sanguínea do que a minha. Eu posso doar, o Hemoce faz essa troca de bolsas de sangue, tá certo? Eles têm esse sistema mediante ao cadastro deles. E aí a gente fica, quem doa para quem? Se tratando do RH, tá certo? Do fator sanguíneo, quem pode doar? Nós estamos vendo aqui, ó, que o RH positivo, ele vai doar apenas para ele mesmo. Ele não pode ser um doador para o RH negativo. Já o RH negativo, ele doa tanto para o RH positivo
como para o RH negativo. O receptor, o RH, o RH positivo ele recebe dele e do RH negativo. Já no caso do RH negativo, ele só pode receber dele mesmo, mas ele pode doar. Já se tratando do tipo de sangue, nós temos que pessoas do tipo AB, ele só pode doar para ele mesmo. Vocês estão observando que ele nem pode doar para o A, nem para o B, nem para o O. Pessoas que são portadores do tipo sanguíneo A, ele doa tanto para o AB, tá certo? Como para o A. Não doa para o B e nem para o O. Pessoas do tipo B, ele doa para o A, para o AB, ele não doa para o A, doa para o B e não doa para o O. E nós temos o O, que é chamado de um doador universal. Ele doa para qualquer tipo de sangue. Com relação aos receptores, o AB, ele recebe de qualquer tipo sanguíneo. O A, ele só recebe do próprio A e do O. O B nem recebe do AB e nem do A, mas do B e do O. E pessoas do tipo O só recebe dele mesmo. Por isso que é importante que vocês fiquem atentos ao tipo de sangue. E nós temos um método para descobrir a tipagem sanguínea. Agora, a gente vai convidar uma participação especial, um experimento, onde vai ser realizado uma prática para identificar a tipagem sanguínea de uma determinada pessoa, né, que é um colaborador a quem nós já agradecemos a participação. Boa tarde, meu nome é Thaís e aqui a gente vai realizar um processo que é uma tipagem sanguínea, que geralmente é feito para saber o tipo de sangue, como o nome em si já diz, e na maioria das vezes é feito em caso de pacientes que precisam de transfusão e também nesses casos ou não. Pronto, agora eu vou usar uma seringa de 5, que é para estar fazendo a coleta, o garrote e vamos lá. Pronto, aqui a gente vai homogeneizar o sangue para que ele se misture com os anticoagulantes que tem no tubo. E agora a gente vai para a parte da tipagem em si. No caso, pega 2 lâminas. Eu gosto de sempre identificar o A, o B e o D. Os antígenos que eu vou usar, o anti-A, o anti-B e o anti-D. Aí eu vou pegar uma ponteira, a pipeta, pego o sangue, aspiro, vou colocar uma gota. E agora a gente vai usar os antígenos. O anti-A, só uma gota também. O anti-B. E o anti-D.
Pega novamente 3 ponteiras, que é para fazer a mistura. Usa uma ponteira para cada antígeno. E agora a gente vai fazer a conferência. Faz uma mistura novamente. Nesse caso aqui, não coagulou nenhum dos três tipos que a gente colocou aqui. Nesse caso aqui vai ser O negativo. Aí nesses casos, a gente faz no tubo para confirmar. Só que aqui não vai dar para fazer porque necessita de uma centrífuga. Mas a gente faz, coloca no tubo, coloca soro fisiológico, aí distribui nos 3 tubos, coloca os antígenos também, da mesma forma que eu fiz aqui, e coloca na centrífuga. Após isso, a gente só faz a conferência novamente. Pronto, agora após a nossa prática, o nosso experimento que foi realizado, onde vocês observaram que o tipo sanguíneo do nosso colaborador é do tipo O, vamos fazer essa complementação. Mas por quê? Vocês viram bem direitinho na prática porque o sangue dele é do tipo O, né? Ela colocou lá o anti-A, o anti-B e o anti-D e não houve, né, não coagulou ou não aglutinou, tá certo? O sangue do nosso colaborador. Então, nós vamos ver aqui. Nós temos 4 amostras de sangue. E aí, quando coloca-se o anti-A ou anti-B, se não aglutinar o sangue, o que é que acontece? A gente vai identificar através dessa aglutinação. Se sim ou se não. Se aglutinar naquele anti, é porque ele é daquele tipo sanguíneo. Nesse primeiro exemplo, você vai observar, coagulou, aglutinou, assim como você queira chamar, no A, no anti-A, no B, no anti-B, no AB, aglutinou ambas as amostras. Por isso que é possível você identificar que ele é do tipo AB. E por último, vocês vão observar que nenhuma das amostras houve aglutinação, justamente porque é do tipo O. Bem interessante, espero que vocês tenham gostado também da nossa prática. E para finalizar a nossa aula, eu trago aqui para que vocês pensem, pesquisem e reflitam. Acompanha comigo essa situação. Vamos aqui analisar. O rei Salomão resolveu uma disputa entre 2 mulheres que reclamavam a posse de uma criança. Ao propor dividir a criança ao meio, uma das mulheres desistiu. O rei concluiu que aquela que havia desistido era a mãe verdadeira. Nos tribunais modernos, um juiz pode utilizar a análise dos grupos sanguíneos e o teste de DNA para ajudar a solucionar questões semelhantes. Atualmente, mas anteriormente isso não existia. Analisando uma situação em que uma mulher de sangue A atribui a paternidade de seu filho do sangue O a um homem de sangue B, o juiz não pode chegar a nenhuma decisão conclusiva. Agora é com você. Vai fazer o quê? Vai explicar o porquê. Com base na nossa videoaula, com base em outros textos, você pode realizar algumas pesquisas e complementar. Enviar sua atividade para o seu professor da forma que ele solicitar. Finalizamos por aqui. Espero que tenham gostado e não esqueça de curtir a página do nosso canal. Tchau, tchau!